Canal Marchioli Minas, hoje trazendo apenas um nome novo, mas não tem nenhuma novidade aqui. O nome novo que eu digo que é um quadro, que finalmente a gente deu um nome para esse quadro, né, Rodrigo? O nome desse quadro agora vai se chamar Academia Marítima, que nada mais é do que todo esse conteúdo que a gente tem trazido para você na área de Direito Marítimo e Comércio Exterior, sempre trazendo correntes, linhas de entendimento, né? Trazendo a doutrina, trazendo um pouco desse espectro doutrinário, acadêmico dentro do direito marítimo e do comércio exterior. E hoje a gente vem dando um nome para esse quadro. Ele estava, coitado, ele estava sem nome, né? Tem uma palavra para estar sem nome? Tem, não tem? Tem o Apócrifo. famoso anônimo, né? Boa! Apócrifo é de assinatura, né? Pode ser É, sem assinatura. Tá vendo? sim. Quer usar juridiquês, palavra difícil, não é comigo. Muito bem, Rodrigo. Para quem está chegando agora, Carolina, Rodrigo, somos algumas vezes conhecidos como irmãos Marchioli, e hoje a gente fala sobre as 4 correntes de interpretação da sobrestadia. Existem várias linhas nessas 4 linhas aí, né, de discussão sobre a sobrestadia, como que ela deve ser cobrada, qual é o instituto que deve reger. E hoje a gente começa trazendo a primeira corrente, que é o adicional de frete. A gente vai separar em 4 vídeos para que a coisa não fique extensa e você possa aproveitar todo o nosso conteúdo. Rodrigo, adicional de frete, que corrente é essa dentro da cobrança de sobreestadia? Bom, em primeiro lugar, a gente poderia falar sobre essa corrente, que é uma corrente antiga, não é uma corrente moderna dentro do direito marítimo, é uma corrente antiga, porque a gente tem como referencial, eu sempre vou bater nessa tecla, a referencial dentro da sobrestadia, o frete. O frete é o grande referencial, é o grande critério que a gente tem para precificação, para estipulação dos valores que são devidos. Então, como esse critério ele é geral, ele vale independentemente, isso na minha visão, depois a gente vai poder aprofundar isso quando ver as outras correntes. Mas, de modo geral, o frete é o critério que determina o valor da diária, independentemente da corrente. E aí tem alguns autores que entendem, uma minoria de autores. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não encontro autores que defendem esse posicionamento. Mas se a gente procurar autores hispanófonos, né, que falam a língua espanhola, e lusófonos também, mas fora do Brasil, a gente encontra autores defendendo essa corrente. Então, o que significa essa corrente? Em razão da sobreestadia ter por critério o frete, critério de precificação, o frete, esses autores entendem que a sobreestadia tem a sobreestadia e o frete, eles têm a mesma natureza porque quando você vai precificar a sobreestadia, você utiliza o frete. Só que você equiparar a sobreestadia ao frete não se resume simplesmente a uma questão da precificação. Porque o frete é o principal, né? O frete é o principal dentro do contrato de transporte. Então, quando você equipara um acessório, que é a sobreestadia, que é uma taxa que você paga pela devolução em atraso, com o principal, isso tem repercussões importantes. A primeira repercussão que a gente poderia mencionar, caso isso fosse adotado no direito brasileiro, é o direito de retenção, por exemplo. Então, a sobreestadia ela daria o direito de retenção ao armador pelo seu não pagamento. Por quê? No Brasil existe um decreto, que agora eu não vou me lembrar de cabeça o número do decreto, mas acho que é de 67, que diz que o armador ele pode reter a mercadoria caso não seja pago o frete. Ora, se a sobreestadia tem a mesma natureza do frete, caso não haja o pagamento de sobreestadia, ele também pode reter o container por falta de pagamento da sobreestadia. Então, essa corrente doutrinária que defende que a sobreestadia ela é um adicional de frete, ela é parcialmente verdadeira. Parcialmente verdadeira porque, como eu falei,
Independentemente da corrente, o frete é o critério para cálculo do valor que é devido em termos de sobreestadia. Porém, não dá para equiparar uma coisa acessória ao principal. Aí que está o erro. Não é porque você utiliza o frete como critério para valoração ou precificação da sobreestadia que você pode fazer essa equiparação de um acessório ao principal, porque dá esse tipo de pode dar esse tipo de efeito que eu falei. Você atribuir ao armador o direito de retenção pelo não pagamento da sobreestadia, que é uma loucura, né? Porque direito de retenção é uma medida excepcional. É quando você realmente ataca aquele ponto que é sensível, extremamente sensível, para aquele prestador de serviço. O não pagamento de frete é o ponto sensível do armador, porque, em tese, é onde ele tem o faturamento dele, o rendimento dele, a lucratividade dele depende daquilo. Então, É pô, o core se business dele, né? é o core business, se você deixar ou não garantir esse direito de retenção, por exemplo, você fragiliza muito o armador também, porque imagina, você é obrigado a disponibilizar a carga, o cara não te pagou o frete, a lei não te protege com o direito de retenção, aí você tem que liberar a carga. Qual que é a garantia que você tem de que você vai receber? Você não perdeu a garantia, né? Mas para sobreestadia, essa lógica não pode se aplicar, porque é uma coisa acessória. É uma coisa acessória. Ainda mais nas condições que nós encontramos no Brasil, em que os valores extrapolam muito o critério do frete, em muitos casos. Então, estaria desvirtuado por dois motivos. Primeiro, por ser acessório, e segundo, porque não acompanha a lógica do frete. Então, não teria nenhum motivo. Mas, mesmo assim, a gente encontra, não é raro nós encontrarmos tentativas de retenção ou retenção às avessas, uma retenção mascarada, vamos dizer assim, uma tentativa de retenção por não pagamento de sobreestadia. Então, é isso que essa corrente defende. É uma corrente muito interessante, muito inteligente, mas ela peca nesse aspecto. Por isso, não foi encampada pela doutrina nem pela jurisprudência, pelo menos no Brasil. Mas fora do Brasil, ela tem um apelo bem mais forte. É que aqui muitas pessoas nem conhecem essa corrente doutrinária, né, do adicional de frete. Mas fora do Brasil, nesses países que eu mencionei, Portugal, Uruguai, Argentina, países da América Latina ou da Iberoamérica, né, adota-se bastante esse entendimento. Não são raros os autores que defendem esse entendimento. Muito interessante. Tá ótimo. Eu já vou dar um spoiler. A nossa próxima corrente, nosso próximo vídeo sobre as 4 correntes de interpretação da sobreestadia vai ser sobre cláusula penal. Então, se você estiver interessado, fique ligado no nosso canal, que a gente vai falar sobre esta corrente, cláusula penal, na cobrança, na interpretação da cobrança da sobreestadia, e eu aguardo você aqui com a gente. Siga a gente nos canal do YouTube, Instagram, e mande lá a sua pergunta, interaja, que a gente está sempre à disposição. Obrigada, Rodrigo. A gente volta em breve.